Pressão estática, pressão exercida por um gás em repouso. Exemplo de pressão estática é a pressão atmosférica, medida por um barômetro. Então, qual é a diferença entre pressão estática e pressão dinâmica? Você sabe me responder? Então, vamos lá. Então, a pressão estática, como o próprio nome diz, ela se refere a uma pressão do fluido quando ele está em repouso, quando ele está parado. Então, observe nesse exemplo que nós temos o nível da água desse reservatório e a nossa torneira está fechada. Então, a nossa pressão, ela está diretamente ligada à altura do nível dessa água, à referência, que no caso aqui é a altura, é a saída da nossa torneira. Então, a pressão, quando nós vamos calcular a pressão estática, ela tem relação direta à altura desse nível da água. No caso da pressão dinâmica, como o nome já diz, é uma pressão que a gente calcula quando o fluido está em movimento, quando há velocidade do escoamento. Então, observe que esse reservatório, no mesmo nível desse nosso primeiro, ele está com o fluido em movimento. Então, há velocidade de escoamento porque esse fluido está saindo com uma vazão por essa torneira. Tá? Então, quando nós temos o fluido em movimento, com a velocidade associada, nós começamos a ter a presença da perda de carga. Essa perda de carga, ela está diretamente relacionada ao tipo de tubulação, presença de acessórios como registros, válvulas de gaveta, curvas, saídas de reservatório. Então, essa perda de carga, ela representa uma resistência, um atrito ao escoamento. Então, ela tem um sentido contrário. Então, quando a gente precisa calcular a pressão dinâmica, nós devemos considerar da mesma forma que na pressão estática a altura dessa coluna d'água. Então, o H ele também vai existir, mas agora nós temos essa resistência. Então, nossa pressão, a altura do nosso líquido é uma relação da altura do nível da água menos as nossas resistências, menos a perda de carga. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um nível da água a 10 metros e uma perda de carga a 1 metro, nós teríamos que a pressão estática seria calculada com base nessa altura d'água, em 10 metros, e no caso da pressão dinâmica, seria 10 metros menos 1 metro da perda de carga. Pressão dinâmica ou pressão de impacto é chamada pressão da velocidade. Está associada ao fluxo e fluidos e ao efeito de Bernoulli. O vento exerce força sobre os corpos em seu caminho. A pressão causada pelo impacto do vento nos corpos é denominada pressão dinâmica. Essa pressão só aparece quando há vento, e depende da densidade do ar e da velocidade do escoamento. O princípio de Bernoulli estabelece uma relação entre a velocidade de um fluido e a sua pressão interna. Para a gente entender que pela extremidade esquerda do tubo esteja entrando água. Vamos supor com uma vazão constante de 1 litro por segundo, por exemplo. Pode ser qualquer vazão, mas suponhamos que seja 1 litro de água a cada segundo. Bom, a água é um fluido praticamente incompressível, ou seja, é muito difícil fazer com que 1 litro de água ocupe um volume menor ou maior do que 1 litro, aumentando ou diminuindo a pressão. Então, se 1 litro de água está entrando aqui pela esquerda, com toda certeza 1 litro de água irá sair aqui pela direita. Acontece que o tubo não tem uma seção uniforme, ele começa largo e vai ficando mais estreito a partir da segunda metade aqui para a direita. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se está entrando 1 litro de água aqui por essa parte mais larga e está saindo 1 litro de água pela parte mais estreita, é claro que a velocidade com que o líquido se move ao longo do cano deve variar. Onde vocês acham que a velocidade será maior? Na parte mais larga do tubo ou na parte mais estreita? A velocidade é maior na parte mais estreita. Por quê? Porque o fluido tem que passar por ali mais rápido para que a vazão continue sendo de 1 litro por segundo. Na parte estreita, eu tenho uma velocidade que deve ser maior do que a velocidade inicial. Ou seja, o fluido se torna mais rápido à medida que ele tem que passar por uma seção mais estreita do tubo. O que o princípio de Bernoulli estabelece é uma relação entre essas velocidades e a pressão interna no tubo. A pressão aqui, onde a velocidade é pequena, será maior do que a pressão aqui na parte estreita do tubo, onde a velocidade é grande.
Ou seja, quando a velocidade aumenta, a pressão interna diminui. Quando a velocidade diminui, a pressão interna aumenta. Uma maneira bem legal de ver isso aqui é imaginar pequenas bolhas de ar escoando aqui junto com a água. Então, aqui, nessa parte mais larga do tubo, a pressão é grande, então a pressão vai comprimir a bolha de ar de maneira que ela vai ocupar um espaço pequenininho. Ou seja, eu teria aqui pequenas bolhas, não teria bolhas muito grandes. Então, nessa parte estreita, eu teria algumas bolhas de ar aqui e elas seriam relativamente pequenas porque a pressão é grande, né? A pressão força aqui a bolha de ar de todos os lados de maneira que ela acaba ocupando um volume que está mais ou menos equilibrado com a pressão interna do líquido. Agora, à medida que o líquido vai entrando aqui na parte mais estreita e a velocidade aumenta, nós vimos que a pressão vai diminuindo. E se a pressão vai diminuindo, o tamanho dessas bolhas aqui deve aumentar. De maneira que as bolhas de ar aqui na parte mais estreita do tubo ocupariam um volume muito maior do que na parte mais larga do tubo. Vocês compreendem que isso tem uma relação direta com a pressão? Então, onde a pressão é grande, essa bolha vai ser comprimida e vai ser pequenininha. Onde a pressão é pequena, a bolha aumenta de tamanho e fica grande, como você está vendo aqui na figura. Basicamente é isso que diz o princípio de Bernoulli, assunto trabalho. Outra maneira de ver como a velocidade do fluido aumenta quando ele passa por uma região mais estreita é um rio, né? Todo mundo já deve ter percebido isso, que um rio que às vezes é calmo aqui, onde ele está numa seção mais larga, mais fundo, se torna muito mais rápido quando ele encontra uma região estreita. Isso aqui é só para vocês perceberem como a velocidade aumenta quando eu tenho uma vazão permanente aqui, quando eu tenho um regime permanente de escoamento e a seção por onde o fluido passa se torna mais estreita. A aplicação muito famosa disso é a asa do avião. A asa do avião é projetada de uma maneira que faça com que o ar passe mais rápido, que tem uma velocidade maior aqui na parte de cima do que na parte de baixo. Portanto, eu terei uma pressão pequena na parte de cima e uma pressão grande na parte de baixo. Isso faz com que surja uma força empurrando o avião de baixo para cima e que o sustenta no ar, devido a essa diferença de pressão. Então, essa é mais uma aplicação do princípio de Bernoulli. Fluidos são substâncias líquidas ou gasosas que adotam as formas do recipiente. Escoamento. Quando uma massa de fluido se desloca, acontece o escoamento. Existem dois tipos de escoamento: o escoamento laminar e o turbilhonado. Escoamento laminar. Quando partículas de fluido se deslocam paralelamente de forma organizada. Escoamento turbulento, turbilhonado. Mudança brusca de direção e pressão das partículas. O fluido se desloca desorganizadamente. Equação de continuidade é a lei do escoamento, que nos diz que a velocidade do fluido inversamente proporcional à área da seção do escoamento. Exemplo em um rio: nas margens mais estreitas, a velocidade das águas aumentam, e nas margens mais largas, a velocidade das águas diminui. Tubo de piloto. Para que o altímetro, o velocímetro e o variômetro funcione, o avião possui um sistema de piloto estático, cujo dispositivo principal é um tubo com um orifício frontal que coleta a pressão total, que é causada pelo movimento da aeronave. E também temos no sistema de piloto estático, o orifício lateral que toma a pressão estática. Tubo de Venturi, dispositivo que tem um duto com entrada frontal e uma saída traseira para fluidos na metade do tubo. Há um estrangulamento, ou seja, uma parte mais estreita que provoca o aumento da velocidade do escoamento do fluido. Com o aumento da velocidade, ocorre a queda de pressão estática. Esse dispositivo é utilizado para obter pressões baixas. Para o funcionamento de instrumentos giroscópios, esse princípio é utilizado nos carburadores dos motores convencionais. Princípios de Arquimedes. Todo corpo imerso em um fluido é imposto a ele uma força de baixo para cima com igual intensidade do peso do fluido deslocado. Princípio de Arquimedes. Sustentação dos aeróstatos. Aeronaves mais leves que o ar. Empuxo causado pelo ar tem a intensidade do peso deslocado, sendo, portanto, o peso do ar maior que o peso da aeronave.